concurso de pessoas ou concurso de agentes. Conceito de previsão legal, concurso de pessoas ou concurso de agentes ocorre quando duas ou mais pessoas colaboram para a prática de uma infração penal. Trata-se de chamada pluralidade subjetiva do crime. Essa colaboração pode ser direta ou indireta, mas deve contribuir para o resultado. Previsão legal, artigo 29 do Código Penal, que diz que de qualquer modo concorre para o crime e incide as penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade, não na medida de sua punibilidade. Classificação dos crimes contra o concurso de pessoas, crimes punibjetivos ou de concurso eventual. Pode ser praticado por uma só pessoa, mas admite concurso de pessoas. Exemplos: o furto e o homicídio. Para esses crimes se aplica o artigo 29. Crimes plurissubjetivos ou crimes de concurso material, onde não se aplica o artigo 29, é exemplo associação criminosa e associação para o tráfico. Requisitos: são 4 requisitos cumulativos. Primeiro, pluralidade de agentes, necessária a participação de pelo menos 2 pessoas. Unidade de infração, todos devem contribuir para o mesmo crime com conhecimento do fato. Relevância causal das condutas, cada conduta deve ser eficaz para o resultado. Se for irrelevante, participação inócua, não há concurso de pessoas. Vínculo subjetivo, acordo de vontades mesmo que tácito. Exemplo: um ajuda o outro sem que o primeiro perceba, mas ambos desejam o resultado. Segundo o Kleber Massa, existe o quinto requisito, que seria a existência de fato punível. As teorias do concurso de pessoas são a teoria monista, adotada no ordenamento jurídico brasileiro, adotada pelo Código Penal, onde todos respondem pelo crime na medida de sua culpabilidade. Essa é a regra. Teoria dualista, que diz que os autores e partícipes respondem por crimes distintos, não adotada no Brasil. Teoria pluralista, cada agente responde por crime distinto, exceção do Brasil aplicada como os casos de aborto. Artigo 124 e 126 do Código Penal. A modalidade de concurso são coautoria, todos participam ativamente do núcleo do tipo penal. Pode haver coautoria parcial, funcional. Existe a divisão de tarefas e a coautoria indireta material com ação idêntica e simultânea. Participação, atuação acessória, não pratica o núcleo do tipo penal. Tipos: material, fornece objetos, armas e etc. E a moral, instiga ou induz. O Brasil adota a teoria da acessoriedade limitada. Basta que o fato seja típico e ilícito. Teorias da autoria. Teoria objetiva. O autor é quem realiza a conduta descrita no tipo. Teoria subjetiva leva em conta a intenção, animus auctores ou animus soci. Teoria do domínio do fato, adotada no Brasil. Autor é quem detém o controle do fato. Coautoria e divisão de tarefas com relevância. Tipos de autoria: direta, realiza diretamente o tipo penal. Indireta, usa outra pessoa como instrumento. Sucessiva, adere à conduta já em andamento. E autoria de escritório, comanda o crime de forma à distância sem sujar as mãos. Situações específicas: participação de menor importância, diminui a pena de 1/6 a 1/3. Participação dolosa ou distinta, aumenta a pena do partícipe se o resultado for mais grave previsível. Circunstância incomunicável: circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo quando forem elementares do tipo penal. Crimes próprios, coautorias incertas, se sabem quem causou o resultado, todos respondem por tentativa. Autoria colateral, age de vínculo subjetivo, não há concurso de pessoas maioridade, não caracteriza concurso de pessoa, porque o maior ele é inimputável. Crimes culposos admite a participação, mas não a coautoria. Crimes de mão própria, apenas o sujeito descrito pode praticá-los, não admite coautoria. E quais são as consequências? Todos respondem pelo mesmo crime, mas a pena é aplicada à medida da culpabilidade. Aplica-se individualmente causas excludentes de licitude ou culpabilidade se presentes.
Conceito geral de crimes contra a administração pública. Conceito geral. Crimes contra a administração pública são ilícitos penais praticados contra ente federativo, União, Estado Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, atinge a moralidade, a legalidade e a eficiência administrativa. Principais crimes. Sujeito ativo particular, conduta a oferecer, prometer vantagem devida a funcionário público, consumação no ato da oferta, promessa, mesmo que não aceita, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Corrupção passiva. Funcionário público solicita ou recebe vantagem devida em razão do cargo consumação com simples pedido de vantagem. Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Peculato. Apropriar-se, desviar-se ou subtrair bens públicos sob guarda função. Exemplo, servidor que leva para casa computador público. Ser funcionário público é um requisito. Reclusão de 2 a 12 anos. Se existe concurso de pessoas entre um funcionário público e um civil, aí aplica o artigo 30, parágrafo. Artigo 30 que diz que circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo se forem elementares do tipo penal. E qual que é elementar do tipo penal aqui? Ser funcionário público para cometer o crime de peculato. Prevaricação, conduta retardada, deixar de praticar ato indevido para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Diferença da corrupção. Não há vantagem econômica, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Concursão. Artigo 35, conduta exigir vantagem devida valendo-se do cargo público. Diferença de corrupção passiva, o verbo exigir implica coação. E na corrupção passiva, o verbo é solicitar. Reclusão de 2 a 12 anos. Consequência administrativa. Os crimes podem gerar demissão, inclusive se servidor for estável por meio de processo administrativo disciplinar ou PAD. Crimes contra o patrimônio. Conceito: protege a propriedade e a posse de bens, a res furtiva, a coisa, objeto material da infração. Principais crimes: furto, artigo 155. O que diz o artigo 155? Subtrair coisa alheia móvel. Pena simples de 1 a 4 anos e multa. Furto qualificado aumenta a pena para 2 e a máxima para 8. Exemplo: rompimento de obstáculo, abuso de confiança, destreza ou uso de explosivos. Furto noturno aumenta de 1/3. Furto privilegiado, réu primário mais pequeno valor, subtração ou redução da pena. Roubo, 157. Furto com emprego de violência ou grave ameaça, pena de 4 a 10 anos. Se for qualificado por lesão grave de 7 a 18, vira crime hediondo. Morte, latrocínio de 20 a 30 anos, crime contra o patrimônio. Arma de fogo majorante contra idoso ou vulnerável majorante. Extorsão, 158. Constranger alguém, agir ou omitir mediante violência ou grave ameaça, pena de 4 a 10 anos. A diferença do roubo é que a vítima realiza o ato para o agente obter vantagem. Extorsão mediante sequestro, 159. Privar a liberdade da vítima para exigir vantagem de pena de 8 a 15 anos. Declaração premiada, redução da pena de 1/3 a 2/3. Apropriação indébita, 168. Quando o agente recebe bem de boa fé e depois age como se fosse dono. Pena de 1 a 4 anos. Ele é tutor, curador ou depositário do bem apropriado. Estelionato. Artigo 171. Obter vantagem ilícita induzindo alguém em erro com fraude. Pena de 1 a 5 anos e multa. Estelionato eletrônico de 4 a 8 anos. Ação penal condicionada à representação, exceto se a vítima for vulnerável ou poder público. Exceptação 180. Adquirir, transportar ou ocultar coisa que sabe de produto de crime qualificado, exercício da atividade comercial ou industrial. Culposa deve presumir ser coisa ilícita. Receptação de animal, artigo 180-A. Semovente, domesticável. Escusas absolutórias, artigo 181 a 182 do Código Penal, isenção de pena contra o cônjuge, ascendente ou descendente na constância da relação. Ação penal ela é condicionada contra o cônjuge, separado, irmão, tio, sobrinho, coabitante. Existem as exceções quando o crime for de roubo, extorsão, emprego de violência ou estranho participante
da vítima maior de 60 anos não se aplica a escusa absolutória. Crimes contra a pessoa. Crime contra a vida, artigo 128 a 121 a 128 do Código Penal. Competência do tribunal do júri, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, matar alguém. Privilégio, relevante valor, crime privilegiado, relevante valor moral social ou violenta emoção após injusta provocação qualificada, motivo torpe fútil, meio cruel, traição, ocultação de crime. Feminicídio por razão de sexo feminino. Homicídio funcional, contra agente público ou parentes. Latrocínio, roubo seguido de morte, crime contra o patrimônio. Perdão judicial no homicídio culposo com consequência extremamente grave ao autor. Infanticídio é quando a mãe, sob influência do estado puerperal, ela pratica o crime de infanticídio logo após o parto. Pena de 2 a 6 anos. Aborto, provocar aborto em si ou em terceiro. Formas legais necessárias, risco de vida da gestante e humanitário. Estupro. Essas são as formas legais. Lesão corporal, violência doméstica, parágrafo 9º, 9, pena de 3 meses a 3 anos, majorante de deficiência, autoridade ou reincidência, modalidade grave, gravíssima, seguida de morte. Crimes contra a honra, calúnia, imputar falsamente crime a outrem, difamação, imputar fato desonroso, injúria, ofender dignidade ou decoro, injúria racional, qualificada por ser imprescritível, ação penal em regra privada, exceções públicas previstas, crimes contra a liberdade individual, ameaça, um mal injusto grave, constrangimento ilegal, forçar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, sequestro, cárcere, privação de liberdade, redução de condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, inclusive para fins de exploração sexual, trabalho forçado, crimes contra a intimidade e inviolabilidade, violação de domicílio, violação de correspondência, divulgação de segredo, invasão de dispositivo informático, lei Carolina Dickmann. Isso aí, senhores. Esse foi mais uma parte do nosso resumo. Peço para os senhores que fortaleçam nosso canal, dando aquele apoio que eu sei que vocês já ajudam e continuarão ajudando. Até a próxima.